Tá todo mundo com medo aqui, o pessoal todo mundo com medo, porque sabe que o Alexandre de Moraes está errado, mas não querem fazer isso porque sabem que vão brigar com o Alexandre de Moraes nesse caso. Todo mundo com medo de perder a Disney, todo mundo com medo de entrar na Magnitsky e estão querendo fazer uma lambança porque sabem que o Alexandre de Moraes está errado. É um trem que não tem como parar, ele já zarpou, é um avião que já decolou, não tem como parar. Agora, a pergunta é, vão continuar cometendo os mesmos crimes, violando os direitos humanos, perseguindo pessoas politicamente? Vão continuar acatando ordens do Alexandre de Moraes, como por exemplo, colocar um dos maiores líderes religiosos do Brasil num inquérito de obstrução de justiça porque ele organiza manifestações nas ruas? Não há cenário em que essas pessoas possam ser vitoriosas mais. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes determina afastamento do Procurador-Geral do Maranhão. Ministro atendeu o pedido do Partido Solidariedade. Alexandre de Moraes mandou o governo do Maranhão exonerar o Procurador-Geral do Estado, Valdêmio Nogueira, e comprovar o desligamento em até 24 horas. A decisão também proíbe que ele seja nomeado para outras funções públicas no Maranhão, não apenas no Executivo, mas também no Legislativo e no Judiciário. Em nota, o governo informou que vai cumprir a decisão e que segue condutas pautadas na lei. O afastamento de Valdêmio foi decretado na ação que suspendeu a nomeação de parentes do governador Carlos Brandão, por nepotismo cruzado. Segundo Moraes, o procurador descumpriu o comando do STF para suspender imediatamente os pagamentos aos servidores comissionados. Por isso, na avaliação do ministro, ele violou os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade na administração pública. André Mendonça finalmente age e alerta ministros sobre nova ação da PF. É isso mesmo, André Mendonça finalmente resolveu agir. Segundo informações da colunista Bela Megali, do jornal O Globo, o ministro saiu em defesa do pastor Silas Malafaia junto a colegas da corte e ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Diz a colunista, abre aspas, após tomar conhecimento da inclusão de Malafaia no inquérito da Polícia Federal que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, Mendonça procurou colegas da corte como o decano Gilmar Mendes. Segundo relatos obtidos pela coluna, Mendonça teria alertado que a inclusão do pastor tem potencial de fazer o clima esquentar mais. Mendonça também teria pontuado que essa ação pode colocar a massa de evangélicos numa posição contrária à corte. Segundo colegas do tribunal, o magistrado busca pacificar os ânimos. A conversa entre Hugo Mota e André Mendonça, que é pastor presbiteriano, seguiu a mesma linha, na tentativa de baixar a fervura em meio à inclusão de Malafaia na investigação policial. Fecha aspas. Isso mostra mais uma vez que ninguém aguenta mais Alexandre de Moraes, nem os próprios colegas de corte. Chefe de gabinete de Hugo Mota teve poder para movimentar 4,1 milhões de reais de funcionários. Coluna revelou o esquema de rachadinha de Hugo Mota nesta sexta-feira. Chefe de gabinete dele, Ivanadja Veloso, seria peça fundamental. A chefe de gabinete do deputado federal Hugo Mota, Ivanadja Veloso Meira Lima, teve poderes para movimentar e sacar mais de 4,1 milhões de reais de funcionários e ex-funcionários do parlamentar paraibano. Conforme revelou a coluna do Metrópolis nesta sexta-feira, 10 pessoas que trabalham ou trabalharam com o atual presidente da Câmara deram poderes para chefe de gabinete, por meio de procurações registradas em cartórios para receber, movimentar e sacar seus salários como secretários parlamentares. O montante de 4,1 milhões considera apenas as remunerações do período em que as 10 pessoas trabalharam com Hugo Mota. As procurações dão poderes amplos e ilimitados para a chefe de gabinete movimentar as contas bancárias deles. A coluna do Metrópolis obteve os documentos junto a cartórios da Paraíba. As procurações foram assinadas a partir da primeira posse de Hugo Mota na Câmara, em 2011. Ivanadja Lima responde na Justiça Federal por suposto esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Wilson Santiago, aliado de Hugo Mota. Ela é acusada de movimentar a conta de um ex-funcionário que jamais pisou em Brasília e que sequer sabia o valor do seu salário, tampouco o número da conta bancária.
Neste caso em que se tornou ré na justiça, Ivanad Jalima também detinha uma procuração assinada pelo funcionário fantasma, que lhe permitia efetuar saques e movimentar valores. A coisa é mais cabeluda do que se imagina. Hugo Motta tem muito podre por trás desta cara de bom moço. Tá explicado porque ele come na mão dos ministros do STF. E STJ recebe pedido para intimar Moraes em ação da Rumble. A solicitação será analisada pelo presidente da corte, Herman Benjamin. Entenda este caso. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a intimação do Alexandre de Moraes feita pelo juiz lá da Flórida, né? Vocês lembram a Rumble e a Trump Social, que são duas empresas americanas que nunca tiveram representação aqui no Brasil, nunca tiveram nada e, no entanto, receberam ordens do Alexandre de Moraes para remover perfis e dar informações sobre usuários, né? E aí essas empresas entraram na justiça lá na Flórida contra o Alexandre de Moraes. A gente vai explicar esse caso todo aqui. Mas aí a questão é a seguinte: ao contrário do Alexandre de Moraes, que resolveu fazer citação por e-mail sem nenhuma lógica, essas empresas entraram na justiça da forma correta e a citação veio via carta rogatória, tá vendo? O sistema existe, ele funciona, né? Essa carta rogatória, ela, lá nos Estados Unidos, ela foi para o Ministério da Justiça de lá, que depois foi para o Ministério das Relações Exteriores de lá, que de lá foi para o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, e aí depois daqui do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, foi para o Ministério da Justiça, e depois do Ministério da Justiça vai para o STJ, que é o responsável por cumprir essas execuções ou essas cartas rogatórias que vêm do exterior aqui no Brasil, né? E aí a questão toda é que o STJ decretou sigilo num processo de citação. Que lógica é essa, pô? Citação é citação, não tem nada, não tem defesa, não tem nada, né? Vamos entender esse caso aqui, porque evidentemente isso daqui é mais uma tentativa do Alexandre de Moraes de se safar da justiça americana. Isso não vai dar certo, mas é o que ele está tentando fazer. Não tem o que fazer, citação é citação. O judiciário brasileiro recebe centenas de cartas rogatórias de outros lugares do mundo, porque, como eu falo para vocês, né, hoje em dia cada vez mais você tem relações com coisas no mundo inteiro, pessoas que trabalham para empresas no exterior, que compram coisas no exterior, casais formados por brasileiros e pessoas de fora, e que aí quando se separam tem briga de filhos, enfim, tem todo tipo de ação envolvendo países diferentes, né? E tudo passa ali pelo STJ por esse mecanismo da carta rogatória e coisa e tal. Citação, até outros procedimentos podem ser mais complicados. Por exemplo, quando você chega com uma ação do tipo de execução, por exemplo, para segurar dinheiro de alguém, ou até prender alguém, né? Esse tipo de coisa, o STJ avaliaria se isso estaria de acordo com a lei brasileira antes de executar. Mas o caso de citação é citação, pô, não tem nada, é só você avisar, você está sendo processado. É lógico que o Alexandre de Moraes já sabe desse processo, inclusive, né? Mas esse sigilo aqui me faz crer que o que eles estão querendo fazer aqui é esconder que eles vão recusar essa citação. Vão dizer que a citação não está de acordo com o padrão brasileiro, com a lei brasileira, e vão devolver para os Estados Unidos. Uma vergonha esse tipo de coisa. A gente vai saber daqui a pouco como é que vai ser o resultado dessa citação, porque lembra, né? Esse processo é lento mesmo, demora um tempo para acontecer, né? Então a Trump Media e a Rumble receberam e-mails do Alexandre de Moraes pedindo para bloquear contas lá nos Estados Unidos. Nem lembro quais contas que eram, acho que era do Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, bloquear algumas contas e passar informações, tinham que passar informações sobre essas pessoas, endereço, não sei o que lá, um monte de informação, o que é ilegal pela lei americana, né? Mas a própria citação é ilegal. Se o Alexandre de Moraes queria fazer isso, ele deveria ter feito da forma correta, com uma carta rogatória, que passaria pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, iria para o Ministério das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, né? O secretário de Estado lá dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui. Depois iria para o Ministério da Justiça, que é aquela moça que eu esqueci o nome dela, mas é a ministra da Justiça lá dos Estados Unidos, e depois iria para o judiciário de lá, onde seria executada qualquer ordem que seja. O Alexandre de Moraes, como juiz aqui no Brasil, ele poderia pedir alguma coisa, alguma ordem para alguém lá nos Estados Unidos, mas teria que ser pelo caminho formal, né? E esse caminho formal tem o problema que o Estado que vai executar a ordem, ele faz uma verificação para ver se a ordem é legítima, se não é alguma coisa indevida, né?
E no caso do Alexandre de Moraes, certamente não aceitaria isso. Por quê? Porque censura é proibido no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, particularmente, eles têm a primeira emenda, né, que é muito forte lá contra censura, né? Enfim, aí o que aconteceu? A Rumble e a Trump Media, elas entraram com uma ação para não ter que obedecer essa ordem que receberam por e-mail. Essa ação eles já ganharam. O tribunal falou, olha só, isso aqui não precisa obedecer, não tem lógica nenhuma, não faz nem sentido isso aqui. Isso aqui é um e-mail que alguém mandou para vocês, vocês ignoram porque não tem lógica, isso não é um instrumento jurídico mandatório, né? Mas aí, quando deu esse julgamento, o que eles fizeram? Eles entraram na justiça, então, exigindo que a corte de lá decretasse não apenas que esse tipo de citação é indevido, mas responsabilizasse o Alexandre de Moraes nesse tipo de situação. Ou seja, eles queriam que daqui para frente qualquer ordem que recebesse desse jeito fosse declarada já inválida imediatamente e que o Alexandre de Moraes respondesse pelo problema que ele causou, pelo prejuízo que ele causou nesse caso. Qual que foi o prejuízo? Justamente o fato de que o Alexandre de Moraes proibiu o Rumble no Brasil por conta dessa ação, que é uma ação inválida. Veja, em tese, o Alexandre de Moraes, para proibir o Rumble no Brasil, teria que se basear em alguma coisa válida, né? O Rumble desobedeceu uma ordem dele. Mas não foi, a ordem dele foi inválida. O Rumble não tem representação no Brasil, não tem nada. Como é que ele pode bloquear uma empresa no Brasil porque não tem representação? Isso não tem lógica. Então processaram ele lá nesse juiz lá da Flórida, querendo que ele banque a indenização devido a essa decisão que ele tomou com relação ao Rumble, né? E o Rumble e a Trump Media, né? Então, essa é a situação. A ação está andando por lá, mas para começar essa ação, uma vez que essa ação pode punir o Alexandre de Moraes, ele tem que fazer parte da chamada relação processual. Você tem que citar o cara normalmente, né? E, lógico, eles não iam fazer a mesma lambança que o Alexandre de Moraes faria. Então, eles fizeram o processo certinho, com carta rogatória. Aqui, ó, a STJ recebeu a notificação da Justiça da Flórida em ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes. É a ação do Rumble e da Trump Media e de outras pessoas. Já entraram outras empresas nessa ação também, né? Inclusive, um grande amigo do Trump entrou nessa ação. A Trump Media é do Trump, tá? Mas o Trump é presidente, evidentemente ele não está ligado diretamente na administração dessa empresa, né? E agora chegou aqui. O presidente da corte, o Herman Benjamin, recebeu o documento, ainda vai decidir se concede a notificação. Ele também pode distribuir o processo a um relator e levá-lo a uma discussão colegiada e coisa e tal. Olha que absurdo, é um pedido de citação. Se o pessoal lá tivesse pedindo, sei lá, sequestro dos bens do Alexandre de Moraes por causa de uma decisão do juiz lá, faria sentido eles justamente definirem, né, se aquilo é válido aqui no Brasil também, se realmente aquela ordem tem sentido e coisa e tal. Mas não é o caso, é só uma citação, não tem nada além disso, né? Aí estão decidindo se vão fazer ou não vão fazer. Qual que é o problema disso daqui? Por que eles estão decidindo isso? Porque no momento que eles não fizerem isso, no momento que o STJ decidir que não vai nem citar a uma pessoa aqui no Brasil, o governo americano pode decidir que, então daqui para frente o STF não cita mais ninguém aqui também não. Acabou a citação aqui no Brasil. O Brasil rompeu a ordem jurídica mundial por conta da lambança do Alexandre de Moraes. Lembra, essa carta rogatória, ela passa pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça. Então não é justiça direta com justiça, passa pelo governo. Então, se por um acaso a justiça brasileira não conceder essa citação, certamente o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão retaliar isso daí, vão tirar o Brasil desse sistema de citação lá nos Estados Unidos. O Brasil não vai conseguir citar mais ninguém nos Estados Unidos. E ainda pode haver uma punição direta ao governo brasileiro por conta disso, né? Uma coisa que todo mundo sabe que é injusta. O Alexandre de Moraes estava errado. Todo mundo sabe que não se pode citar por e-mail. Nem aqui no Brasil é aceito esse tipo de coisa, né? Enfim, ele falou aqui que o Martim de Luca espera que o STJ dê seguimento ao pedido de acordo com a lei e relações bilaterais entre os países. Temos plena confiança que as instituições brasileiras lidarão com esse pedido em conformidade com a lei e em respeito a compromissos bilaterais assumidos entre os países. Esse passo visa permitir que o processo legal siga seu curso e todas as partes possam ser ouvidas no foro adequado. É isso que fortalece as instituições e reconstrói a confiança. Ou seja, eles estão botando um problema pro STJ, né? E aí o pessoal do STJ está morrendo de medo. Por quê? Porque certamente eles não querem. Eles querem dizer que não, que essa citação foi errada, que não pode citar ele, que está errado, não sei o que lá. Muito embora, é o que eu falo para vocês, se fosse uma ordem de execução, de prisão, de extradição, alguma coisa assim, poderia acontecer de o pessoal realmente fazer uma análise jurídica, né? Mas uma citação, cara, citação é citação, cara. Não tem nada demais, né? E agora o STJ botou sigilo.
Por quê? Porque tá todo mundo com medo de decidir isso e o nome deles ir parar na Magnitsky, ou perder o visto, ou alguma coisa desse gênero, né? Mas a gente já sabe agora uma pessoa, olha só. Se o pessoal lá dos Estados Unidos quiser saber, ó, Herman Benjamin é o cara que tá decidindo essa porra toda. Então, se não vingar essa citação, meu amigo, ele é um cara que tá jogando contra isso daqui, né? Aí o STJ decretou sigilo. Sigilo, ninguém sabe mais o que tá acontecendo com esse negócio. Entrou num buraco negro aqui, ó. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Herman Benjamin, decretou segredo de justiça sobre a carta rogatória enviada da Justiça Americana ao Brasil para notificar o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo movido contra ele na Flórida pela Trump Media e pela Rumble. As empresas acusam o ministro de violar a jurisdição americana ao ordenar que empresas bloqueassem perfis de usuários residentes nos Estados Unidos e cidadãos americanos. A carta rogatória é um instrumento jurídico utilizado para solicitar cooperação entre judiciários de diferentes países. O objetivo é permitir que um tribunal de um país peça à justiça de outro país que pratique um ato processual, como ouvir uma testemunha, citar, intimar, notificar alguém que está no exterior, né? Então, essa é a situação. De novo, existe esse processo da justiça poder recusar uma ordem de outro tribunal? Pode, mas só quando é uma ordem. Citação, cara, citação é só você ver. Olha só, tu está sendo processado lá, tá sabendo que está sendo processado lá, né? Pois é. Então é isso daí, meu amigo. Tá todo mundo com medo aqui. O pessoal, todo mundo com medo, porque sabe que o Alexandre de Moraes está errado, mas não querem fazer isso porque sabem que vão brigar com o Alexandre de Moraes nesse caso. Todo mundo com medo de perder a Disney, todo mundo com medo de entrar na Magnitsky e estão querendo fazer uma lambança porque sabem que o Alexandre de Moraes está errado. Essa notícia eu te garanto que vai deixar muita gente sem dormir esse final de semana e, na verdade, nas próximas semanas. Vamos lá. Mas antes de eu entrar no conteúdo do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta de um cunho tanto quanto filosófico. Quem é pior, Hitler ou a pessoa que abria a válvula nas câmaras de gás nos campos de concentração judeus, matando centenas de judeus? Quem era pior, Stalin ou seus seguidores que criaram um sistema de executar todos aqueles que discordavam da voz do seu imperador? Quem é pior, aquele ditador ou os que executam as ordens ditatoriais e exterminam quem pensa diferente? É um ponto de debate curioso, não é? Pois bem, olha a notícia que acabou de sair e eu tenho certeza que muita gente vai dormir muito mal essa noite. Estados Unidos avaliam sanções contra assessores de Moraes. Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro articula as punições em território norte-americano. O que já está sendo debatido lá, está sendo levantado como uma real probabilidade, é que os assessores, as pessoas que serviriam na cadeia de comando, na hierarquia, com o topo, Alexandre de Moraes só existe porque existiam pessoas dispostas a vender as suas almas, acabar com qualquer princípio da nossa Constituição para perseguir, exterminar e prender pessoas inocentes. Sem elas, Moraes não teria chegado onde chegou. Afinal, quem são essas pessoas? Quem são esses tais assessores, esses cúmplices do Alexandre de Moraes que ajudaram a construir essa estrutura da censura, essa ditadura, que contribuíram para a morte do Clesão, busca e apreensão na casa de pessoas inocentes por palavras, opiniões, a construir esse julgamento fictício e imaginário? Quem são essas pessoas? Será que essas pessoas seriam esses daqui? Não, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Mas eu vou te mostrar agora quem eu tenho certeza que vai entrar na lista da Magnitsky. E não só Magnitsky. Vai ter muita coisa ruim vindo para certas pessoas por aí. Diretor da Polícia Federal, Andrei. Vastas evidências que ele participou de reuniões muitas vezes até escondidas. Chancelou buscas e apreensões na casa de pessoas pelo crime de opinião. Delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Esse aqui já foi denunciado por Marcel Van Hatten e Eduardo Bolsonaro. E esse eu tenho certeza que Eduardo Bolsonaro colocou no relatório lá e explicou, demonstrou, relatou, listou todas as violações deste delegado. Inclusive no caso, né, icônico do Felipe Martins. Bom, esse aqui já perdeu o visto dele. Como vocês sabem, o diretor da Polícia Federal Brasileira já não tem mais visto para entrar nos Estados Unidos. E quem perde o visto é a escalada. Primeiro o visto, depois a Magnitsky. Aqui o Eduardo Bolsonaro, né, mostrando uma imagem do Fábio Shor, que causou, inclusive, o Alexandre de Moraes abrindo um outro inquérito. Tá? Porque agora no Brasil se você acredita que uma autoridade do judiciário, da Polícia Federal, está cometendo crime e você vai lá e denuncia essa pessoa, é você que cai no inquérito, não é essa pessoa que é obrigada a responder a uma investigação.
Esse aqui todos já conhecem, que é o Paulo Gonet, uma pessoa que ninguém entendeu o porquê, mas se tornou uma espécie de capacho número 1 do Alexandre de Moraes. Eu não sei o que ele pensa em ganhar com isso. Nós sabemos que acho que ele é sócio do Gilmar Mendes, mas sinceramente esse aqui é um cara que tinha tudo para ter uma carreira maravilhosa. Poderia até vir a entrar no STF, mas agora, infelizmente, se juntou com quem não presta. Esse aqui é o Ayrton Vieira. Esse aqui foi o que soltou o vídeo falando que não aguentava mais trabalhar com o Alexandre de Moraes, mas foi cúmplice sim nas prisões ilegais, inclusive aquela fabricação de certidões, onde a pessoa era presa dependendo do que ela postava, mesmo que fosse uma postagem de anos atrás. E agora, olha essa imagem. Tem uma pessoa nessa imagem que surgiu recentemente no debate sobre a ditadura do Brasil, a perseguição da nossa Suprema Corte e a organização criminosa criada por Alexandre de Moraes. Essa pessoa que eu me refiro não é Rodrigo Maia e nem é esse cidadão aqui que eu não conheço. É essa moça daqui, ó. Essa moça aqui. Você está vendo essa moça? Ela é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes que durante o período ali pós 8 de janeiro pedia para que acelerasse o processo na fabricação de evidências forjadas para manter pessoas presas. Centenas, mais de 1000 pessoas foram presas com a ajuda dessa moça. O nome dela é Cristina Yukiko Kusahara. Uma fotinha dela melhor. Está aqui, ó. Cristina Yukiko Kusahara. Ficou famosa. Depois da Vaza Toga, vazou algumas conversas onde ela pressionava Eduardo Tagliaferro e outros juízes, assessores do Alexandre de Moraes para fabricar rapidamente alguma coisa para prender essas pessoas. E depois fazia piada com a prisão delas. Essa moça, Cristina Yukiko Kusahara, né? Que agora se tornou famosa. Eu apostaria todo o meu dinheiro que essas serão as próximas pessoas que entraram no radar para sofrer Magnitsky. Primeiro começa normalmente com a suspensão de visto, tá? E depois se escala para Magnitsky. E depois nós vamos agora ver vários tribunais aí do mundo começando a querer julgar essas pessoas por violações de direitos humanos. É um trem que não tem como parar, ele já zarpou, é um avião que já decolou, não tem como parar. Agora, a pergunta é, vão continuar cometendo os mesmos crimes, violando os direitos humanos, perseguindo pessoas politicamente? Vão continuar acatando ordens do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, colocar um dos maiores líderes religiosos do Brasil num inquérito de obstrução de justiça porque ele organiza manifestações nas ruas? Não há cenário em que essas pessoas possam ser vitoriosas mais.